Você sabia que a Bíblia fala de 3 céus? Um lugar de grandeza divina, onde anjos habitam e onde Lúcifer um dia esteve antes de sua queda? Hoje você vai entender esse mistério. Fique comigo até o final e descubra o que a Bíblia revela sobre os céus e o conflito espiritual. O apóstolo Paulo menciona o 3º céu em 2 Coríntios 12, verso 2, descrevendo-o como um lugar indescritível, repleto de glória e mistérios além da compreensão humana. Mas você já se perguntou o que são os 3 céus? O primeiro céu é o mais próximo de nós, o que vemos diariamente. O céu azul, onde as aves voam e as nuvens flutuam. Ele nos encanta com sua simplicidade, mas é apenas o começo. O segundo céu é ainda mais fascinante. É o cosmos infinito, onde as estrelas brilham, os planetas orbitam e galáxias inteiras se espalham como uma tapeçaria celestial. Um lugar imenso e misterioso que aponta para a grandiosidade da criação de Deus. E, finalmente, o 3º céu, o mais elevado e sagrado de todos. Este é o lugar da morada de Deus, onde sua presença habita em glória absoluta, cercada pelos anjos e seres celestiais. É o destino prometido para os fiéis e o centro da narrativa espiritual que guia nossa fé. Lúcifer, cujo nome significa portador de luz, tinha um papel extraordinário no 3º céu, o mais elevado dos céus mencionados na Bíblia. Esse lugar, onde habita a presença gloriosa de Deus, é descrito como perfeito e cheio de santidade. Lúcifer foi criado como um dos seres mais sublimes de toda a criação celestial. Em Ezequiel 28, versículo 12 e 15, ele é descrito como o querubim ungido, adornado com pedras preciosas, com uma beleza incomparável e sabedoria singular. Ele tinha acesso direto à presença de Deus e desempenhava um papel de destaque entre os anjos, refletindo a glória divina. Mas mesmo nesse ambiente de perfeição, o orgulho surgiu no coração de Lúcifer. Isaías 14, verso 12 e 15, descreve sua queda como resultado de sua ambição desmedida. Ele desejou ser como Deus, exaltar seu trono acima das estrelas e governar sobre todos. Essa rebelião interior levou ao maior conflito da história celestial, registrado em Apocalipse 12, 7, 9. Nesse texto, vemos uma guerra no céu, onde Miguel e seus anjos lutaram contra Lúcifer e os anjos que o seguiram em sua rebelião. Essa batalha não foi uma simples disputa. Foi um momento decisivo na história da criação. Lúcifer, agora Satanás, e seu exército de anjos caídos foram expulsos do 3º céu, lançados para fora da presença de Deus. Eles perderam seu lugar de honra e se tornaram as forças do mal que agora operam contra os planos divinos. O 3º céu, portanto, nos revela um mistério profundo. Mesmo no lugar mais sagrado e perfeito, Deus permite o livre-arbítrio e a escolha errada pode levar à queda. Lúcifer é a personificação dessa escolha, um exemplo de como o orgulho e a desobediência podem transformar o que é belo e santo em destruição e separação de Deus. Essa história também destaca o papel crucial dos anjos que permaneceram fiéis. Miguel e os exércitos celestiais representam a justiça divina e a fidelidade à vontade de Deus. A guerra no céu não apenas expulsou o mal, mas reafirmou o domínio de Deus sobre toda a criação. Ao compreender o papel de Lúcifer e dos anjos no 3º céu, somos convidados a refletir sobre nossa própria relação com Deus. Será que permitimos que o orgulho ou a ambição nos afastem dele? Ou escolhemos a fidelidade, assim como os anjos que permaneceram ao lado do Senhor? Esta é uma história que nos ensina tanto sobre a glória celestial, quanto sobre o perigo de nos desviarmos da vontade divina. O 2º céu é uma dimensão frequentemente mencionada em estudos bíblicos e espirituais, como o palco onde grandes batalhas espirituais acontecem. Embora a Bíblia não descreva em detalhes explícitos essa região, há fortes indícios de que o 2º céu seja o domínio onde forças espirituais malignas operam, interagindo com o mundo físico e influenciando eventos na Terra. Em Efésios 6, verso 12,
O apóstolo Paulo nos dá um vislumbre desse mistério ao dizer: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esta passagem sugere que há uma hierarquia de entidades espirituais malignas agindo em um domínio que vai além do nosso céu visível. Este é o espaço identificado como o segundo céu. O primeiro céu é o que vemos com nossos olhos, o céu azul, as nuvens e as aves. O terceiro céu é a morada de Deus, um lugar de glória e santidade. O segundo céu, portanto, seria uma zona intermediária, um território espiritual ocupado por anjos caídos e forças malignas lideradas por Satanás. Este domínio é descrito como um lugar de intensa batalha espiritual, onde o bem e o mal se enfrentam constantemente. Um exemplo clássico que ilustra esse conflito está em Daniel 10, verso 12 e 13. Daniel, em suas orações e jejuns, busca respostas de Deus e um anjo é enviado para trazer-lhe uma mensagem. Contudo, esse anjo é detido pelo príncipe da Pérsia, uma entidade espiritual que o impede de cumprir sua missão por 21 dias. Apenas com a ajuda do arcanjo Miguel, o anjo consegue chegar até Daniel. Esse evento mostra claramente que o segundo céu é um campo de batalha onde as forças espirituais entram em conflito por causa da vontade de Deus e das ações humanas. Satanás e seus anjos caídos, expulsos do terceiro céu, encontram no segundo céu um domínio onde continuam suas atividades malignas. É a partir desse lugar que eles influenciam e manipulam o mundo terreno, tentando afastar a humanidade de Deus. Suas estratégias incluem engano, tentativas e ataques diretos contra os fiéis. No entanto, o segundo céu não é apenas um lugar de trevas e conflitos, é também onde as orações dos justos são ouvidas e onde os anjos de Deus lutam em favor daqueles que definem nele. Toda a operação feita com fé atravessa essa esfera de resistência espiritual, sendo parte ativa dessa guerra invisível. Por isso, em Efésios 6, versículo 13 e 18, Paulo nos instrui a vestir a armadura de Deus, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, entre outros. Essa armadura espiritual nos capacita a resistir às forças do mal que operam no segundo céu. O mistério do segundo céu nos lembra que a vida espiritual não é estática. Existe um conflito constante acontecendo em dimensões que nossos olhos não podem ver, mas que influenciam diretamente nossas vidas. Por isso, devemos permanecer vigilantes, fortalecidos pela palavra de Deus, em oração contínua e com fé inabalável. Assim como o anjo foi fortalecido por Miguel para vencer a resistência do príncipe da Pérsia, também nós podemos contar com o auxílio divino nessa batalha espiritual. O segundo céu é um chamado para estarmos atentos e preparados. Não se trata de viver com medo, mas de viver em confiança no poder de Deus, sabendo que Ele é o comandante supremo dessa guerra e que, no final, a vitória já está garantida para os que permanecerem firmes nele. O terceiro céu é a expressão máxima do propósito de Deus para a humanidade, a eternidade em sua presença, em um lugar onde tudo é perfeito, cheio de paz e alegria. Quando o apóstolo Paulo menciona o terceiro céu, em 2 Coríntios 12, verso 2 e 4, ele descreve um lugar tão glorioso que as palavras humanas não conseguem capturar. É uma visão do destino final que Deus preparou para aqueles que o seguem e o amam. Esse destino é reafirmado na visão de João, em Apocalipse 21. Ele viu a Nova Jerusalém, a cidade santa, descendo do céu como uma noiva adornada para o seu marido. Essa cidade representa a restauração plena do relacionamento entre Deus e a humanidade. João escreve: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21, verso 4. Imagine um lugar onde a dor não existe mais,
onde o sofrimento que convive nesta vida se torna apenas uma lembrança distante. Lá, as lágrimas são enxugadas pelo próprio Deus e o coração humano finalmente encontra a paz que sempre buscou. Esse é o terceiro céu, o destino final daqueles que permanecem fiéis à sua fé. Esse céu não é apenas um lugar físico, mas um estado de existência em completa harmonia com o Criador. É a plenitude do reino de Deus, onde Ele governa diretamente e onde os redimidos vivem na glória de sua presença. Na Nova Jerusalém, a luz do sol e da lua não será mais permitida, porque a glória de Deus iluminará tudo. A comunhão com Ele será constante, sem barreiras, sem intermediários. O terceiro céu também é um lugar de celebração eterna. É onde a multidão dos redimidos se une aos anjos para adorar a Deus incessantemente. É o lugar onde os justos recebem suas recompensas, como Jesus prometeu em Mateus 25, versículo 34. Venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Mas para chegar ao terceiro céu, Deus nos chama a uma caminhada de fé aqui na terra. Ele nos dá a sua palavra como guia, o Espírito Santo como conselheiro e a promessa de que Ele estará conosco em cada passo do caminho. Essa jornada exige perseverança, mas também está marcada pela esperança de algo maior, algo eterno. O terceiro céu é a resposta definitiva à pergunta que tantas pessoas fazem: qual é o sentido da vida? O sentido é conhecer a Deus, andar com Ele e finalmente estar com Ele para sempre. É um lembrete de que as dificuldades que enfrentamos aqui são temporárias e que há uma recompensa eterna aguardada por aqueles que não desistem. Deus nunca teve a intenção de que a humanidade fosse separada dele. O terceiro céu é a consumação desse plano, onde tudo será feito novo, onde o pecado e a morte serão derrotados para sempre. Enquanto caminhamos nesta vida, devemos manter nossos olhos fixos nessa promessa. O terceiro céu não é apenas um destino, mas um convite para vivermos de forma digna de alcançá-lo. Cada ato de fé, cada escolha de amar, perdoar e obedecer a Deus nos aproxima desse lugar glorioso. O terceiro céu é a casa para aqueles que fomos criados, e o maior desejo de Deus é que todos cheguem lá. O mistério dos céus nos desafia o olhar para além do visível e profundamente sobre o propósito maior de nossa existência. Cada céu tem seu papel, mas é o terceiro céu que nos mostra o destino final que Deus preparou para aqueles que o amam. Não é apenas uma história, mas um convite real para vivermos em comunhão com o Criador, buscando um relacionamento que transcende o tempo e o espaço. Agora é o momento de pensar. Você está pronto para conhecer o Deus do terceiro céu? Agora é o momento de pensar. Você está pronto para conhecer o Deus do terceiro céu? Você está disposto a viver uma vida que reflete o desejo de estar com Ele para sempre? As Escrituras nos mostram que a decisão de buscá-lo começa agora, enquanto temos a oportunidade. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde isso para você. Inscreva-se no canal Jornada Espiritual para continuar explorando os segredos da Palavra de Deus, aprendendo mais sobre a profundidade da Bíblia e fortalecendo sua fé. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem de esperança e salvação. Vamos juntos nessa jornada rumo ao terceiro céu, vivendo com propósito e com os olhos fixos na eternidade.